Olá pessoal, nós vamos dar aqui continuidade a planos, né? No caso aqui a gente vai direcionar para a distância entre planos e no caso aqui a gente vai estudar primeiramente, né, posição relativa entre dois planos. E no caso aqui a gente sabe que são duas as situações aqui entre planos. Dado dois planos, a gente verifica que eles são ou paralelos ou eles são concorrentes. Então vamos para a primeira situação, os planos chamados paralelos. Então, dado dois planos π1 e π2, né, nós temos aqui a figura. Então, no caso aqui nós temos o plano π1, esse aqui de cima, o plano π2, tá? E no caso aqui aí vem a pergunta, dadas as equações dos planos, como é que a gente sabe se esses planos são paralelos ou não, no caso, né? Então, nesse caso aqui, nós temos um vetor normal ao plano π1, que foi chamado de n1 aqui, e um vetor normal ao plano π2, que foi chamado de n2. Se a gente for observar aqui, esses dois vetores aqui eles são paralelos entre si. Não importa o tamanho do vetor, tá? E não importa também o sentido. Pode estar no sentido para baixo, por exemplo. Então, nesse caso aqui, vale lembrar que você tem aqui este plano aqui estaria na forma geral para a gente automaticamente conseguir determinar o vetor normal ao plano, ou seja, nós teríamos algo da forma A1x mais, né, um B1y mais um C1z mais um D1. Da mesma forma, o nosso plano π2. Então, no caso aqui, esse n seriam os coeficientes das variáveis, né, que seria A1, B1 e C1. Tá? Então, da mesma forma para cá. O plano π2 estaria desse mesmo jeito aqui, essa mesma característica, ou seja, na forma geral. E aí nós teríamos aqui o n2, que seriam os coeficientes das variáveis. Então, seria, por exemplo, um A2 aqui, um B2 e um C2. Então, aí a pergunta é como é que a gente sabe que esses dois planos são paralelos. A gente sabe que dois planos são paralelos se os vetores normais são paralelos. Aí como é que a gente sabe que dois vetores são paralelos? Se suas coordenadas são proporcionais. Ou, se quiser observar da seguinte forma, né? Você pode colocar assim, tem uma certa proporcionalidade. Por exemplo, vamos supor que este vetor aqui, o tamanho desse seja o dobro que esse. Então, daria aqui, por exemplo, A1 sobre A2, que é igual a B1 sobre B2, que é igual a C1 sobre C2. Então, nesse caso daqui, a proporcionalidade seria igual a 2. Por exemplo, aqui daria 2, 2 e 2. Ou seja, né? Então, no caso aqui, uma outra forma da gente enxergar, como foi comentado, N1 é paralelo a N2, então o N1 é um múltiplo do N2. E vice-versa. Tá? Você consegue apenas observar, porque são três coordenadas, seria tranquilo da gente saber se as coordenadas são proporcionais. Então é desse jeito. Tá? Agora, tem um outro detalhe, né? Vamos supor que um dos planos ou os dois planos não estejam inscritos na forma, o quê? Nesta forma aqui, na forma chamada geral. Se não tiver nessa forma geral, o que a gente vai fazer? Em princípio, vai estar na forma vetorial ou na forma paramétrica. Aí, nesse caso, você vai conseguir determinar o quê? Dois vetores diretores. Aí você teria, no caso, aqui, por exemplo, se estiver na forma vetorial, você teria um vetor U1 aqui, por exemplo, né? E aqui teria um vetor V1. Ok? Então, se você tem dois vetores paralelos a um plano, o que você faz? Faz o produto vetorial e você encontra o vetor normal de n. Ou melhor, o vetor normal do plano π1. Tá? Então, nesse caso aqui, ficaria da seguinte forma. Né? Então, se você tem um plano escrito na forma vetorial ou na forma paramétrica, você encontraria o vetor normal da seguinte forma. Você diz que ele é um múltiplo do produto vetorial dos dois vetores diretores do plano. Pronto. Da mesma coisa, da mesma forma, aqui. Se você tem aqui esse π2 não está na forma geral, você encontra esse vetor n aqui do mesmo jeito. Quem seria n2? Esse n2 seria um múltiplo
Um beta que multiplica o produto vetorial. Ah, detalhe, aqui eu chamei de 1 e V1. Então, aqui é U1 e V1. Então, aqui seria, por exemplo, um U2 vetorial V2. Então, nós teríamos, no caso aqui, dois vetores paralelos ao plano aqui, U2 e V2. Ok? Tá? Então, aí você teria na paramétrica ou vetorial. Então, de qualquer forma, a análise para saber se dois planos são paralelos, você olha a partir de onde? Você olha para os vetores normais ao plano. Ok? Então, olha, verifica se as coordenadas são proporcionais. Então, planos concorrentes, que é a segunda situação. Quando que dois planos são concorrentes? Né? Deixa eu passar aqui e vamos voltar para o vermelho. Então, dois planos são concorrentes, estão dados dois planos aqui, ó, né, π1 e π2, eles são concorrentes quando seus vetores normais não são paralelos. Ou, se quiser olhar assim, geometricamente, quando você tem uma reta comum aos dois. Então, toda vez quando você tem dois planos que não são paralelos, a interseção entre eles é uma reta R. Então, a gente pode até escrever aqui, tá? Que a reta R é a interseção do plano π1 e π2. Tanto que algumas vezes uma certa reta ela é escrita na forma como interseção entre os dois planos, tá? Caso eles sejam não paralelos ou concorrentes. Tá? Aí como é que a gente faz isso? A gente verifica ó, que esse vetor aqui não tem a mesma direção que esse outro, então não são proporcionais as coordenadas. Ou seja, você olha para essa mesma expressão aqui e verifica que pelo menos uma dessas duas igualdades aqui não vai ser verdadeira. Uma pode até ser, mas a outra não, tá? Caso aconteça isso aqui, certo? Então aí vem o quê? O próximo conteúdo, que é justamente como é que a gente calcula a distância entre planos, né? Então vamos lá. Então só para finalizar aqui, né? Aqui foi comentado, né? Vamos ver essa notação. Não existe um escalar alfa, ou seja, um número alfa pertencente aos reais, tal que um vetor normal ele é igual a alfa n2, ou seja, não existe esse cara aqui que você multiplica que vai dar, ou seja, não existe a proporcionalidade, tá? Entre os dois vetores normais. Aí, a partir daí, vamos para cálculo de distância entre planos. Essa aqui vai ser a notação que a gente vai usar, tá? Dado dois planos π1 e π2, né? Então, essa é a notação, distância entre π1 e π2. Por definição, é a menor distância entre eles. Menor distância, tá? Então, vamos olhar para a primeira situação, planos paralelos, né? Planos paralelos. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Então, nesse caso aqui, você vai fazer o quê? Você sabe que a distância é sempre constante. Não importa o local onde você vai pegar aqui, a distância sempre vai ser constante. Então, nesse caso aqui, você pega um ponto de um plano e calcula a distância até o outro. Que no caso a gente já conhece como que se faz isso, né? Então, a distância entre um plano π1 até um plano π2 é a distância de um ponto de um plano até o outro. No caso aqui, esse P pertence a π1. Caso eu tenha pegado um ponto P que pertence ao plano π2, então vai ser a distância de P até π1, tá? Que é a mesma distância de π1 a π2. Então, no caso aqui, é só relembrar a fórmula, tá? A distância, então, entre os dois planos vai ser a distância de um ponto até o outro plano. Aí essa é a fórmula, né? É a projeção de AP sobre o vetor normal ao plano. Vale lembrar que o vetor normal deste plano é o mesmo do de baixo. Por que seria o mesmo? Você pode pegar, visto que o que é um vetor normal ao plano? É um vetor que forma 90 graus. Então, qualquer vetor que forma 90 graus com um plano é um vetor normal a ele, tá? Então, o vetor normal do plano π1 e π2 são iguais. Por mais que eu tenha colocado aqui, ó, n2 para cá ou n1, não faz diferença, ok? E vale lembrar que o A, nesse caso aqui, é um ponto do plano π2 e P é um ponto do plano π1. Então não faz diferença, ou seja, esse vetor AP aqui é onde a origem e a extremidade é um ponto de cada plano, tá? Então, aí você vai lá, ajeita isso daí, nós fizemos lá em distância entre um ponto e, no caso aqui,
e um plano, distância de um ponto, um plano. Aí, ajeitando essa expressão aqui, a gente chega nessa outra expressão, tá? Que fica um pouco mais enxuta. Tá? Então, nesse caso aqui, você não precisa calcular o vetor projeção, e sim somente o módulo do produto escalar entre o vetor AP e qualquer vetor normal, tanto que eu botei aqui, ó, N1 e N2, mas não faz diferença. A diferença, o detalhe é que quando você pega N1 para fazer o produto escalar, no denominador vai ser o tamanho, melhor norma, do mesmo cara, ou seja, as mesmas coordenadas aqui. Isso, basicamente, esse é o detalhe que tem que se atentar. Tá bom? E aí, como foi comentado, A é qualquer ponto de π2 e P é qualquer ponto de π1. E vice-versa. Ou seja, poderia ter escrito de uma outra forma, onde nós temos dois pontos para determinar esse vetor AP, onde um pertence a um plano e o outro pertence ao outro plano. Tá bom? Então aí, né? Vamos para a outra parte, né? Qual que é a outra parte? Distância entre planos concorrentes, né? Então, o que é isso? Bem, geometricamente, vamos voltar para cá, aqui assim, né? Olha a figura. Qual é a distância? Pela definição, é a menor distância. Onde é que está a menor distância? Menor distância é bem no ponto de interseção. Então, portanto, a distância é zero. Então, a partir do momento que você identificou que dois planos não são paralelos, a distância é zero. Você vai lá e aqui, coloca direto. Não há necessidade de fazer cálculo nenhum. Tá bom? Então, vamos fazer um exemplo. Tá? Um pouco mais completo. Então, calcule a distância entre os planos π1 e π2. Tá? Então, de propósito, eu peguei um plano. Esse aqui está na forma que está na forma geral. Então, a gente sempre, para verificar a distância, a primeira coisa é fazer o estudo da posição relativa entre eles, ou seja, são paralelos ou concorrentes. Tá? Então, vamos lá. E o outro foi escrito na forma vetorial. Tá? Se foi feito na forma vetorial, o que a gente vai fazer? No caso aqui, eu tenho este cara aqui, que eu vou chamar, é um vetor diretor, vamos chamar de U, e aqui é um outro vetor diretor, que esses dois vetores U e V aqui são paralelos ao plano π1. Só que no caso aqui, para a gente verificar se dois planos são paralelos, a gente pega um vetor normal de cada um e verifica se são proporcionais às coordenadas. Então, este aqui ficaria fácil. Esse aqui a gente precisa fazer o quê? Aqui, ó. Então, N1, que é o vetor normal ao plano π1, vai ser o quê? Um múltiplo do produto vetorial. Porque se você gostar, vamos dizer assim, desse vetor, você atribui alfa igual a unidade. Ou qualquer outro valor. Então, vamos pegar U e V. U nós temos aqui, ó, 2 menos 1 menos 2 aqui. E o vetor V, menos 4, 1 e 3. Bem aqui. Fazendo o produto vetorial desses dois, tá? Eu sempre esqueço, mas deixa eu colocar aqui. Que é o produto regra de Sarros, né? Então, no caso aqui eu só vou repetir I, J, K. I, J, quer dizer. A primeira e segunda colunas ao lado da terceira. Tá bom? Então, nós temos aqui. Então, vamos mudar. Então, vamos verificar se está correto isso daqui. Né? Então, descendo aqui vai dar igual a menos 3 aqui. O J aqui descendo aqui vai dar 8, esse aqui. Descendo o K aqui vai dar 2. Agora, subindo e troca de sinal, o K aqui ó, vai dar 4 positivo, troca de sinal. Subindo bem aqui, daria menos 2 e troca de sinal, mais 2. E por último, aqui vai dar 6J e troca de sinal, menos 6. Pronto. Então, menos 3 mais 2, menos 1. 8 menos 6, 2. E 2 menos 4, menos 2. Então, é essa a fórmula. Tá? Detalhe, tá? Aqui eu peguei o alfa igual a menos 1, tá? Deixa eu colocar aqui em vermelho, tá? Então, no caso aqui é alfa para alfa igual a menos 1. Bem, eu pergunto, mas para que menos 1? Por que não pegar 1? Eu simplesmente quis pegar esse cara aqui porque se eu tiver que dar continuidade, eu prefiro ter menos sinal negativo, então posso multiplicar por menos 1. Se não, fica ele mesmo. Então ficou 1 menos 2 e 2. Tá? E aí quem é o N2? O N2 você parte daqui direto para a equação do plano π2. São os coeficientes das variáveis. Tá? Menos 2,
4 e menos 2 aqui, tá? Direto. E aí você verifica, né? É claro que esse aqui é o dobro negativo desse, ou esse aqui é metade negativa desse daqui. Pronto. Então é menos meio do N2. O que significa isso? Como as coordenadas são proporcionais de N1 e N2, né? Então os planos π1 e π2 são paralelos. Pronto. Ok? E aí você vai lá para onde? Você vai lá e verifica qual que é a fórmula que você usa para determinar a distância entre dois planos paralelos. Que no caso é esse aqui, né? É o produto escalar de AP por N1, o módulo. Vai lembrar que A e P, quem são esses pontos? É um ponto de um plano e o outro do outro plano, tá? Em qualquer ordem, não importa. E aqui você escolhe qualquer vetor normal, ou ao plano π1 ou ao plano π2. Ok? Então vamos lá. Então A pertencente ao plano π1. Então vamos lá, vamos olhar lá o plano π1. Cadê ele? Ah, está aqui. Esse aqui é A mais lambda U mais BV. Então este aqui é o nosso ponto pertencente ao plano π1. 0, 0 e menos 2. Cadê? Aqui. Aí o ponto P agora, é a vez do ponto P, você vai lá, P pertencente ao plano π2. Então você tem, cadê o plano π2? O plano π2 tem essa característica aqui. É uma equação que tem 3 variáveis, então tem duas variáveis livres. Como é que a gente encontra um ponto? Você atribui dois valores às variáveis livres, né? Um valor para cada variável livre, e aí você encontra a terceira variável. Então, você, por exemplo, pode substituir 0 e 0 aqui e encontra x igual a 5, por exemplo. Tá? Então, você atribui valores. Então, vamos lá. Aqui. Então, pegando lá, ó, foi o que foi feito. Foi substituído 0 aqui vezes 4, 0 vezes menos 4, aqui dá 0. Né? Aqui dá 0. Aí x igual a 5. Tá? X igual a 5. Então pronto, se o y0 é um 0 e o valor de x foi encontrado 5, nós temos agora o ponto A aqui e o ponto P. Pronto, a gente vai precisar dele para esta equação bem aqui. Né? Então vamos lá determinar o ponto AP, é P menos A, então é este ponto menos esse. Foi colocado aqui 5 menos 0, 0 menos 0 e 0 menos o menos 2, que é 2. Bom? E o segundo passo é fazer o produto escalar entre AP e N1. O N1 é igual a quanto? Cadê? Vamos pegar esse cara aqui, tá? Esse aqui. Então, 1 menos 2 e 2. Então, cadê ele? Bem aqui, né? 1 menos 2 e 2, que é o N1. Aqui na forma. E o AP, o vetor AP, que a gente acabou de encontrar, 5, 0 e 2. Ok? Então, fazendo aqui, ó, 5 vezes 1 dá 5, 0 vezes menos 2 dá 0, e 2 vezes 2 igual a 4. Então, aqui igual a 9. Então, aqui, nesta fórmula, o numerador que vai dar o módulo de 9, falta encontrar agora o tamanho do vetor N1. Como é que é a fórmula do tamanho do vetor N1? É raiz quadrada somatória dos quadrados das respectivas coordenadas. As coordenadas são, está aqui ele, né? 1, menos 2 e 2. Então, 1, menos 2 e 2... vai dar 1 mais 4 mais 4, 9, raiz quadrada de 9 igual a 3. Pronto. Então, simplesmente, esses dois valores aqui, a gente substitui nessa expressão aqui de baixo, certo? Esses dois caras aqui, substitui aqui, e a gente finaliza o nosso problema. Então, vai dar 9 sobre 3. Então, a distância vai ser igual a 3 unidades de comprimento, certo? Ok, então a gente vai para o último conteúdo de ângulos, ou melhor, para o último conteúdo de planos, que no caso é ângulo entre dois planos, tá? Então vamos lá. Então, aqui ó, o ângulo entre dois planos π1 e π2, por notação nós temos aqui, o ângulo entre π1 e π2, por definição é o menor entre eles, tá? E aí é que está o detalhe. Se a gente for verificar, para este desenho, nós temos dois planos aqui, tá? O π1 e o π2. Aqui eu tenho o ângulo θ. É claro, se eu for desenhar aqui, olha, aqui eu poderia ter um outro ângulo aqui também, né? Um outro ângulo chamado alfa. Tá bom? Não é o alfa, é o θ, porque é o menor. Tá? E aí a gente já fez isso daí, né, em um outro momento. Só que a gente não fez ângulo entre planos. A gente fez ângulo entre retas. Então, é como se nós tivéssemos esta reta bem aqui e essa outra reta bem aqui. Aí como é que é o ângulo entre retas? Pronto,
A gente só relembrar a mesma fórmula, tá bom? A gente precisaria, né? Então vamos lá. Só que geometricamente, a gente tem o seguinte, tá? O vetor normal ao plano π1, se a gente colocar nesse ponto, por exemplo aqui, o vetor normal ao plano π2, colocando ele para cá, então ficaria aqui. E aí está o detalhe. Geometricamente esse ângulo aqui é o mesmo, θ. Como é que a gente sabe disso? Bem, N1 é 90 graus em relação a esse. É como se você desse um giro de 90 graus. E esse aqui é 90 graus em relação a esse aqui, ó, esse plano π2. Aí você girar também 90 graus. Então você fazendo um giro desse traço e desse 90 graus, vai continuar 90 graus bem aqui como ângulo, tá? Então, uma forma para a gente calcular o ângulo entre dois planos é nada mais do que você calcular o ângulo entre os dois vetores normais. Detalhe, você tem que pegar aquele menor. Então, como a gente sabe que poderíamos, por exemplo, pegar um outro vetor normal, vamos supor que eu pegue um vetor normal cujo sentido está para baixo, esse aqui, por exemplo, para baixo. Então, você iria calcular o ângulo alfa, esse alfa bem aqui. Tá? E aí a gente sabe que existe uma relação entre o cosseno do ângulo alfa e o cosseno do ângulo θ, que um é o oposto do outro, ou seja, o valor numérico é apenas o sinal. Tá? Então, para que a gente tenha, né, se a gente for calcular a fórmula, né, vamos relembrar a fórmula, cosseno do ângulo θ seria simplesmente entre os dois vetores N1 e N2, é o produto escalar entre N1 e N2 sobre as normas de N1 e N2, sem o módulo. Tá? Só que, dependendo do N1 e N2 que a gente pegar, a gente poderia estar calculando não o ângulo θ, e sim o alfa. Então, para a gente garantir sempre o ângulo θ, visto que esse ângulo aqui sempre é entre 0 e 90 graus, tá? E o ângulo alfa vai dar entre 90 e 180. Então, vai dar a diferença que vai dar um valor negativo para esse cosseno do alfa. Então, para que a gente tenha certeza que sempre está pegando o menor ângulo, a gente coloca módulo que o cosseno entre 0 e 90 vai dar sempre um número positivo. Tá? Então, essa aqui, só para relembrar, é a fórmula do ângulo entre dois planos. Tá? Então, detalhe, né? Se você tiver os dois planos na forma, um por exemplo na forma vetorial e outro na forma paramétrica, então você teria para um plano dois vetores diretores e para esse aqui também dois vetores diretores. Aí você teria que fazer o produto vetorial para encontrar o vetor normal, para esse aqui e esse não, para o N, para o π1, tá? Para o π1 e para o π2, tá? Vamos supor que o π1 você tem uma equação vetorial, para encontrar o vetor normal você faz o produto vetorial dos dois vetores diretores. Do mesmo jeito para cá, se você tiver, por exemplo, π2, esse plano π2 estiver na forma paramétrica, aí você teria que pegar e fazer o produto vetorial dos dois vetores diretores para encontrar o vetor normal. E aí você vai lá e faz o cálculo do ângulo, tá? Usando a fórmula aqui, não importa qual que seja o ângulo. Então vamos pegar um exemplo para a gente finalizar aqui a nossa essa parte aqui, essa primeira parte de álgebra vetorial que é sobre reto e plano. Tá bom? Então, calcule o ângulo entre os planos π1 e π2. O primeiro, a gente já, né, facilita sempre um pouco. O que a gente fez aqui? É um plano cujo a equação está na forma geral. Então, você consegue determinar aqui, ó, 2 menos 1 e 1, bem aqui, ó, 2 menos 1 e 1, vetor normal ao plano π1. Só falta agora determinar quem? O vetor normal ao plano π2. Porque a fórmula, relembrando, foi colocada aqui novamente, tá? Eu preciso apenas dois vetores normais a cada um dos planos, N1 e N2. Ok? Então, primeiramente, vamos lá. O plano π1, 2 menos 1 em 1, nós temos aqui. E na sequência, o vetor normal ao plano π2, vou chamar de N2, é o produto vetorial dos dois vetores diretores do plano π2. Então, ficaria aqui. Você vai lá e pega o que é o vetor U. São os coeficientes do lambda, 2, menos 3 e 1. Então, 2, menos 3 e 1. E, no caso, o vetor V são os coeficientes da outra variável, que no caso é a variável μ. Então, é 1 menos 1 e não aparece aqui na equação do Z, então é 0. 0 μ. Então, 1 menos 1 e 0. Pronto. É só fazer o nosso produto vetorial aqui. Vamos lá, né? Completar aqui. Fazer regra de Sarros.
né? 2 aqui, menos 3, 1 e menos 1. E fazendo a regra de sarros aqui, nós vamos ter igual a... Vamos lá? Subir aqui um pouco. Então, nós temos aqui, ó, descendo aqui dá 0, né? E descendo aqui vai dar igual a 1 para o J, 1J. Descendo aqui dá menos K, menos 2K no caso. Subindo aqui para o K vai dar menos 3, trocando de sinal vai dar mais 3. Subindo aqui daria menos I, trocando de sinal dá mais I, no caso 1. E por último 0J, que é menos 0. Tá bom? Então, nesse caso aqui vai dar 1, 1 e 1. Então esse aqui é um vetor do que? Vetor normal plano. Tá? Aqui eu já coloquei direto, mas poderia ter colocado assim, alfa que multiplica o vetorial V. Depois eu escolho o alfa. No caso aqui eu já escolhi anteriormente o valor do alfa. Tá? Então no caso aqui, pronto. Aí pela fórmula, o que a gente precisa fazer na fórmula? O produto escalar e o tamanho de cada vetor. O produto escalar entre os dois vetores normais e a norma de cada um. Então vamos lá. O produto escalar aqui, esse é o vetor N1, aqui é o vetor N2. Então 2 menos 1 e 1. Então aqui, né, simplifica que vai dar 0. Opa, então aqui é um 2. Aqui tem um erro. Então vamos lá ajeitar isso aí. Né? É isso? É isso mesmo. Então vamos colocar em vermelho. Tá? Vermelho. Então no caso aqui nós temos igual ao número 2. Número 2. Pronto. Certo? Aí você vai lá, pega esse vetor normal aqui, é o plano π1 e coloca raiz quadrada somatória dos quadrados das respectivas coordenadas. Então dá 4 mais 1, raiz quadrada de 6. Esse aqui é 1, 1 e 1. Então raiz quadrada da somatória dos quadrados de 1, 1 e 1 vai dar raiz quadrada de 3. Pronto. Substituindo aqui, que no caso aqui houve um erro, é só ajeitar, aqui vai dar igual a 2. Certo? 2. Então vamos lá, 2. Né? 2 aqui. Acho que é isso mesmo, né? Então vamos lá continuar. Aqui vai dar 2 também. Que no caso aqui dá para a gente racionalizar, certo? Racionalizando aqui vai dar igual a quanto? Raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2, que vai dar igual a quanto? É 2 raiz quadrada de 2 sobre 3 vezes 2. Aí, simplificando aqui, vai dar igual a raiz quadrada de 2 sobre 3. Tá? De 2 sobre 3. Então, nesse caso aqui, raiz quadrada de 2 sobre 3, né? Então, θ é o arco cujo cosseno é raiz quadrada de 2 sobre 3. Se fosse raiz quadrada de 3 sobre 2, vai dar um arco notável. Então, nesse caso aqui, temos que ajeitar esse valor bem aqui, ok? Então, fazendo aqui o cálculo, pegando uma calculadora ou Excel, a gente vai lá e chega no resultado de 61,87. Esse aqui seria aproximadamente. Ok, pessoal?